Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e sou arquiteto, tirado a psicólogo, apesar de não ter formação em psicologia, gosto muito de estudar psicologia junguiana, e também trabalho muito com a parte da criatividade, ensinando na Faculdade de Arquitetura da UFBA. E por isso eu estou aqui com a intenção de falar um pouquinho sobre criatividade. Falar um pouquinho das diferenças entre criatividade e inventividade. Tem a ver com a minha pesquisa do doutorado, mas adianto a vocês que não vai ser nada complicado não, tá? É só para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso e até, quem sabe, ter uma visão também sobre a parte espiritual, esotérica da criatividade, entender um pouquinho melhor como é que a gente pode desenvolver ela, como é que a gente pode conseguir se considerar também um pouco mais criativo, porque não é nem a questão de ser ou não ser criativo, é a questão de a gente se considerar, a gente se encontrar como criativos, certo? E é isso que a gente vai falar hoje no nosso vídeo, tá? Logo depois da nossa vinheta. Depois de cores, de chakras, de psicologia junguiana e até mesmo assim assuntos, teosofia, etc. Um dos assuntos que eu mais gosto de ler, de estudar e de abordar, porque é um assunto que eu trabalho há muito tempo, que eu estudo há muito tempo, é sobre a criatividade, exatamente. Eu tenho trabalhado muito isso, percebido muito isso com os alunos, a necessidade que eles têm de alguma técnica, alguma coisa que ajude a desenvolver a criatividade, ou mais do que isso, a despertar a criatividade que eles têm dentro deles, e por isso que eu tenho trabalhado muito esses assuntos, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a criatividade. Existem muitas definições, muitos autores falando sobre isso, né? Mas eu gosto muito que um determinado autor, que eu também utilizo muito como bibliografia, que é Roger von Oeck, ele fala que o criativo é aquele que quer saber de tudo um pouco, porque não sabe quando é que aquilo que ele está aprendendo de outros assuntos, de outras áreas, vai se misturar para formar uma coisa nova. Pode ser daqui a 6 dias, 6 meses, 6 anos. E como isso pode acontecer a qualquer momento, é bom você se munir de conhecimentos, né? Se munir de informações. Por isso que o primeiro passo da criatividade é a pesquisa. Mas repare que quando essa definição diz que sabemos que a qualquer momento essas coisas podem se juntar, como é que essas coisas se unem? Como é que essas coisas se juntam? E de que maneira a gente pode fazer essas coisas se unirem de maneira mais, digamos, efetiva e que possa funcionar como aquilo que a gente chamaria de criatividade mesmo pela sociedade? A primeira coisa a dizer é que existem diferentes abordagens, né, de criatividade. A primeira delas é uma abordagem mais da inteligência, né, do início do século XX, que a gente inclui a criatividade como mais um recurso da inteligência ou como um upgrade da inteligência. E aí a gente poderia dizer que nessa abordagem ela tem que é uma abordagem mais psicométrica, né? A gente pode dizer que a criatividade ela possui duas vertentes, né? A vertente do pensamento divergente, a vertente do pensamento convergente. O que é isso? O pensamento divergente é aquele que tem muitas ideias, né? Às vezes até ideias absurdas, ideias que não podem acontecer, não podem ser utilizadas, vamos dizer assim. E depois você tem que, logo em seguida, utilizar o pensamento convergente para que essas ideias possam ser filtradas e a gente descubra entre essas ideias alguma que possa ser aproveitada, né? Então, eu tenho assim, alguns exemplos que o próprio Roger von Oeck ele utiliza. Eu quero mostrar aqui o livro, né, de Roger von Oeck para vocês. É este aqui, ó. Na verdade ele tem vários livros, né? Ele tem Um Toque na Cuca, Um Chute na Rotina, livros com títulos assim bem criativos, diga-se de passagem, mas esse aqui é quase como que se fosse a junção desses outros dois que eu falei. Tem uma ideia, é uma mistura do livro Um Chute na Rotina com Um Toque na Cuca, e ele é muito interessante porque ele aborda de uma maneira bem descontraída, com ilustrações, com desenhos, né? Vocês podem ver até aqui, posso abrir aqui para vocês verem, bastante ilustrações, tentando explicar o que ele chama de criatividade, o que seria criatividade. Eu
me inspirei ou eu me motivei a falar sobre esse assunto aqui, porque eu recentemente comprei esse livro, Somos Todos Criativos, de Sir Ken Robinson, que é PhD, e neste livro ele fala justamente o seguinte, como subtítulo, os desafios para desenvolver uma das principais habilidades do futuro. Então, é como que ele, entendendo que a inteligência artificial está numa crescente agora, né? Então ele considera que a criatividade vai ser uma das principais capacidades humanas para o futuro. E aí eu lembrei que essa é uma abordagem que eu costumo fazer muito com os meus alunos, dizendo que nós todos somos criativos. E realmente, então, como eu estava dizendo, o pensamento convergente ou divergente, né? Na verdade o divergente é aquele que tem muitas ideias e depois tem que buscar entre essas, fazer uma seleção, uma triagem, para que possa ser aproveitada, porque também uma criatividade sem um aproveitamento daquilo que se pensou, das ideias novas, das ideias inovadoras, não adianta, né? Então, o Roger von Eck, ele fala de que, por exemplo, uma pessoa que pensou em determinado momento que as tintas, né, que a gente pinta as casas, elas, você pinta e depois ela começa a descascar, você quer pintar, fazer outra pintura, e aí você tem que lixar ela toda, a superfície, para poder não ficar aquelas marcas da tinta anterior descascada. E aí ele pensou assim, por que então eu não boto pólvora na tinta? E quando eu quiser desfazer a tinta anterior, eu risco um fósforo e queimo essa tinta. Só que ele esqueceu que quando ele queimasse a tinta, ele ia queimar a casa toda também. Mas foi de uma ideia dessa, aparentemente absurda, né? Que é exercitando o pensamento divergente, aquela ideia de fazer, de ter ideias, uma profusão de ideias. Ele teve essa ideia e depois ele conseguiu fazer uma triagem, adaptar, preparar essa ideia, e ele acabou descobrindo que ele poderia, junto com o pigmento e a emulsão da tinta, ele poderia colocar também um solvente, porque aí quando se aplicasse um outro solvente que reagisse com aquele que estava presente quimicamente na tinta, ela se desfaria em líquido, né? E aí poderia ser retirada novamente, que é isso que acontece hoje com as tintas solúveis, que é possível você depois eliminar ela, tirar ela com facilidade, para que você possa dar uma outra camada de tinta substituindo a anterior. Então veja que é uma ideia absurda, né? E se vocês acharam essa absurda, ele dá outro exemplo ainda mais incrível. Ele fala que uma pessoa pensou assim, todas as flores vermelhas abrem mais rápido do que as folhas de outras cores. Primeiro que essa premissa parece não ser verdadeira, segundo os biólogos, os botânicos, etc. Mas ele se apegou a essa premissa falsa, dizendo também assim, que se eu misturar um líquido vermelho na gasolina, será que eu vou fazer com que a ignição da gasolina seja mais rápida? Então esse foi o pensamento dele. Repare que acaba sendo aí uma serendipidade, né? Serendipidade é quando você faz uma coisa por um acaso e acaba dando certo, né? Então várias invenções no mundo foram criadas assim, por serendipidade. E aí o que é que ele fez? Ele misturou iodo na gasolina. E quando ele misturou iodo na gasolina, usando aquela premissa falsa que eu falei, a gasolina passou a ter uma ignição mais rápida. E isso acabou sendo uma descoberta incrível que passou a ser utilizada até hoje, né? Então, ideias como essas, que são loucas, que a gente abandona, muitas vezes poderiam ser excelentes soluções. Tanto que o laboratório Roche, que é o laboratório do Semionas, se eu não me engano, do remédio, ele todo final de ano pega todos os produtos que não deram nada, que não resultaram em remédios, e no final do ano eles olham, analisam, em dezembro em geral, se algum ali daqueles pode servir para alguma outra coisa. E aí eles acabam descobrindo remédios novos. Assim se descobriu o lítio e algum outro que eu não lembro mais, que foram dois remédios que são utilizados como tarja preta, mas que eles são remédios que foram descobertos desse jeito, no laboratório, tentando ver se servia para alguma coisa aqueles líquidos, aquelas substâncias que não estavam servindo para o remédio específico que estava sendo procurado. Então isso é também uma serendipidade. Mas claro que nem sempre acontece desse jeito, de uma maneira assim, por sorte ou por um acontecimento casual. Então a gente precisa alimentar, incubar. Então lembrem que na definição lá atrás que eu falei, é importante você ter conteúdo, você buscar, estudar, né, conceitos, ideias, conhecimentos que possam se agrupar e depois, logo em seguida, a atitude imediata de conseguir agrupar isso para que esse pensamento divergente se torne um pensamento convergente. Tanto que alguns psicólogos já consideram
que a criatividade seria um pensamento divergente, ao mesmo tempo divergente e convergente, necessitando primeiro as análises necessárias, né, as coisas mais racionais da pesquisa, mas depois a possibilidade de encontrar nessas pesquisas alguma coisa diferenciada, alguma coisa nova, fora do racional. Dentro de uma perspectiva junguiana, a gente pode dizer que justamente quando a gente elimina o racional, né, deixa de lado um pouquinho o racional, é que a gente consegue trazer à tona o nosso lado criativo. Tanto que existe uma dificuldade nossa de ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que pensa, que é crítico, que critica alguma coisa, e ser criativo ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que isso é uma simultagnosia. Simultagnosia são duas coisas que a gente não consegue fazer psicologicamente ao mesmo tempo. Né? Simu, ao mesmo tempo, o prefixo de negação, gnosia de conhecimento. Então a gente tem muitas simultagnosias e entre elas essa incapacidade de a gente poder ser criativo e ser crítico ao mesmo tempo. Então eu costumo dizer para os meus alunos, apaguem, né, a função criativa de vocês e vocês vão conseguir ser, ou melhor, apaguem a função crítica de vocês e vocês vão ser criativos. Depois que vocês tiverem bastante ideias, né, com o pensamento divergente, vocês aí assumem o papel de críticos para verem se precisa corrigir aquilo, porque como não é uma tarefa linear, somente de uma via só, um caminho só, um percurso só, a gente vai também voltar ao criativo o tempo inteiro e ao crítico para que a gente possa descobrir uma solução ou várias soluções e até depois de ter várias soluções poder escolher alguma delas, certo? Mas eu também gostaria de dizer de uma coisa que no meu doutorado, que por um acaso também tinha a presença de uma psicóloga, era um doutorado em arquitetura, mas eu como trabalhei muito com psicologia, tinha uma psicóloga que trabalhava muito com o conceito da diferença entre criação e invenção, criatividade e inventividade. Bom, vocês podem até encontrar em dicionários dos mais diversos aí como sinônimas essas duas palavras. E elas são, de um modo geral, dentro de um conceito mais abrangente. Mas, dentro do viés teórico que essa psicóloga trabalhava, que era um pensamento de cognição inventiva, utilizando um pouco os filósofos pragmáticos franceses, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Derrida, etc., ela tinha uma opinião assim, bem interessante da diferença que poderia existir, né, e ela aplicando essa diferença dentro do seu conceito teórico, né, entre criação e invenção, que é mais ou menos o seguinte: na criação você ainda está dentro do conjunto problema-solução, ou seja, você ainda tenta com a criatividade solucionar um problema, aí você soluciona ele de uma maneira criativa, ou de uma maneira inovadora, uma maneira diferente, né, ou a própria solução já é uma maneira diferente de resolver aquele problema. Isso está muito dentro da abordagem geral da inteligência, né, de Howard Gardner, né, de Robert Sternberg, que fala a respeito das inteligências múltiplas e fala também da inteligência triárquica. Né, e essa ideia de pensar a criatividade somente como algo que tem uma qualificação, ou uma inteligência que tem uma qualificação a mais, que é de ser inovadora. Então é quase como que se a criatividade se confundisse um pouco com a inteligência, né? Mas no caso da visão de Virginia Kastrup, que era a psicóloga que estava conosco, né, na nossa defesa de doutorado, ela tinha uma proposta inovadora, uma proposta diferente, porque, assim, tudo bem, vamos deixar a criatividade lá no seu cantinho, explicada desse jeito, então vamos utilizar um termo novo para algo que seria diferente disso, que em vez de variar em grau, né, em relação aos outros conceitos de inteligência ou de cognição, etc., variaria em natureza, ou seja, daria um salto qualitativo, um salto muito grande em relação ao que havia antes de pensamento. Então, esse tipo de criatividade poderia ser chamado de inventividade ou de invenção, porque você não mais trabalha dentro da sequência problema-solução. Você extrapola ela porque você problematiza, você cria problemas novos e soluções novas, você sai do status quo, você sai da caixinha, você realmente inventa algo. Um exemplo muito clássico é, por exemplo, se uma mãe vai com um filho para algum lugar e o menino é muito sapeca, é muito comum a mãe dizer assim para a criança: não inventa não, menino. Por que ela está dizendo isso? Porque o menino vai estar saindo do normal, do comum e fazendo estripulias, e essas estripulias são coisas que realmente alimentam, fomentam ideias novas, fomentam
realidade. Eu não estou aqui estimulando que as crianças façam estripulias, nem façam coisas desse tipo, e que as mães deixem os filhos fazerem o que quiser, também não. Mas eu estou querendo mostrar aqui com isso que existe um estado mental, um estado psicológico em que você sai do comum, sai do normal, do pensamento lógico, daquele pensamento comum, e extrapola isso e acaba conquistando outras realidades, saindo da ideia de problema-solução e saindo daquela ideia de construção, digamos, de um pensamento mais lógico. Aí em seguida vem uma questão que é a seguinte: como nós podemos nos tornar mais criativos dentro dessa abordagem? Como podemos ter um pensamento divergente que os outros não têm, ou que poderia parecer que nós mesmos não temos, né? Eu me lembro que nos anos 70 havia até uma seleção, teste de seleção de estagiários de arquitetura que era aplicando essa técnica, era de Paul Torrance, que foi essa ideia de falar sobre o pensamento divergente, o pensamento convergente. Porque era dado a uma pessoa um papel em branco e a pessoa tinha que ali escrever tudo que a pessoa pensa que poderia ser feito com uma lapiseira. E aí ela usava a criatividade dela para poder pensar várias funções para a lapiseira, e aqueles que tinham mais chances, mais ideias, mais soluções que pudessem ser, às vezes algumas engraçadas, algumas até assim, bem assim, viajantes mesmo, mas aí eles mostravam ter um pensamento mais divergente, mais desenvolvido. E isso era usado como teste de seleção, porque durante algum tempo essa era uma maneira de abordar, né, a criatividade. Hoje em dia isso já não ganhou tanta proporção, mas a gente ainda pode entender como uma realidade, incluindo esses conceitos junto com outros mais atuais, né? O que eu posso dizer a vocês é que existem vários caminhos que a gente pode aperfeiçoar essa habilidade, essa capacidade da gente, né? Eu mesmo, por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei na minha tese e tive o apoio da psicóloga sobre isso, eu até fiquei surpreso porque eu pensei que haveria uma abordagem em defesa de algo diferente do que eu estava falando, mas ela concordou com algo que eu disse, que era o seguinte: os testes psicológicos de inteligência, de criatividade, eles têm um certo valor na hora de avaliar, mas eles não conseguem ser, nenhum deles consegue ser 100% fiéis a essa avaliação. Primeiro porque a gente tem um estado mental em determinado momento que pode não estar condizendo com o que vai revelar sobre a gente, né? E também os testes podem não ser muito precisos, as pessoas podem não estar, não ter uma bagagem em determinada área, ter em outra. Haja visto que muitos consideram que a criatividade, assim como a inteligência, tem diferentes atuações e diferentes focos, então você pode ter criatividade mais numa área do que em outra, né? Mas, diante de tudo isso, a gente entende que os testes efetivamente não mostram muito bem a nossa habilidade, mas eles fazem uma coisa muito interessante. Eles acabam exercitando aquilo que eles estão testando na gente. Faz com que a gente se esforce e acorde determinadas áreas, algumas sinapses se conectem. Não sei explicar muito bem isso dentro da área neurológica, mas algo desse tipo acontece com a gente, no sentido de poder fazer com que a gente vença determinados desafios e que a gente consiga também se superar em várias coisas. Então, é interessante entender isso. Agora, também posso dizer a vocês que, pela experiência, existem alguns elementos que podem ajudar a gente nessa tarefa de melhorar a nossa criatividade, desenvolver essa nossa criatividade, ou eu poderia até dizer melhor, desbloquear essas nossas criatividades. Vou aqui falar então de 5, né, de elementos desses que podem ajudar a gente a esse processo de transformação, de conseguir melhorar a nossa criatividade, né? O primeiro deles é o repertório, ou as referências que a gente tem, né? Então, a gente buscar referências de outros artistas, ou de outros arquitetos, outras pessoas que vão atuar naquela área que você quer atuar, principalmente aqueles que você gosta muito. Isso ajuda vocês a entrarem no clima, porque ser criativo ou não ser criativo não é
um mecanismo metodológico, não é a metodologia que vai ajudar você a ser mais criativo. A metodologia vai ajudar você a cumprir com a sua tarefa, a você realizar algo que você está pretendendo realizar dentro de um prazo, ou atendendo determinados requisitos. Mas ter ideias novas, ter coisas completamente diferentes, não é a metodologia que vai ajudar. Na verdade, o que vai ajudar é o estado que você vai criar em você mesmo. Então, por isso aqui eu me lembro de uma frase de Derrida muito interessante, porque ele discordava da ideia de a gente ter método, né? Porque método envolve uma palavra que é assim, meth e odos. Meth que é a meta, que é o objetivo que se quer alcançar, odos é caminho. Então ele dizia que a palavra está meio equivocada porque você começa com a meta e depois vem com o caminho. Que o correto seria primeiro você vir com o caminho e depois a meta, porque você não sabe, dentro da criatividade, você não sabe o resultado, o objetivo final. Se você já souber, não é nem uma coisa criativa, você já tem o resultado, você já sabe o que vai acontecer. Claro que num processo de elaboração de algo, você tem um momento que você precisa de método e um momento que você precisa daquilo que as psicólogas, né, como Virginia Castrup e outros da UFRJ que estudam essa cognição inventiva, eles chamaram de odosmeta, ou seja, o caminho vem antes e depois a meta. É como se você saísse de um guia turístico que diz onde você deve visitar, se você for turista, né? Todo lugar que você deve visitar, que é importante, todo mundo tem que visitar. Se você tem um mapa na mão, você passa a ter uma abordagem cartográfica. Você decide onde você quer ir, porque você sabe onde está cada coisa e você já viu algumas coisas através da internet ou você já conhecia pela sua cultura e quer visitar alguns lugares que muitas vezes, né, não são tão procurados, né? Então esse é um caminho cartográfico, é um caminho que você conhece o mapa, em vez de você ter uma sequência de visitação, uma sequência guia, né, para você seguir, né? Então, em vez de você trabalhar com algoritmos, você trabalha com heurísticas. Eu já estou dando spoiler de outras coisas, né? Então, referências ajudam muito a gente, né? A gente está sem ideia, então ter uma referência, ela ajuda a iluminar. Então, e quando você vê muitas referências, você acaba, digamos assim, aprendendo um pouco o estilo, o jeito de ser, aquela arte, né? Se a gente lê muita poesia, a gente acaba se tornando um poeta, porque vai, por osmose, assimilando um pouquinho aquela arte, né? Principalmente se gostar muito daquela arte. Pessoas que gostam de ouvir muito música, se algum dia aprender um instrumento, vai com certeza ter facilidade para poder construir, compor alguma coisa, porque você está alimentando o seu inconsciente de informações importantes, né? Então, à luz da psicologia junguiana, a gente sabe que esse acesso ao inconsciente é um acesso a esse cabedal de coisas, e a gente consegue isso quando a gente apaga o nosso racional e deixa fluir esses elementos mais inconscientes, né? Bom, então é importante que a gente entenda isso, que existe uma artista dentro da gente, né? E a gente precisa descobrir isso, né? Um outro elemento interessante é o exercício do pensamento divergente, como eu falei. Então, vocês fazerem a prática, o exercício, como eu disse a vocês, os testes não ajudam a gente a ter uma visão precisa, né, do grau de criatividade que a gente tem, mas ajuda a gente a desenvolver isso. Então, fazer esse exercício de buscar sempre assim ideias novas ou assim encontrar ideias bem criativas para determinada coisa. O que é que eu posso fazer com um livro? Tudo que eu posso fazer com um livro. Tudo que eu posso fazer de cabeça para baixo, plantando bananeira. Enfim, é ter ideias completamente fora da curva, pensar completamente diferente em relação ao que estava antes. Então, dar um nó no racional e tentar buscar o lado nosso criativo, o lado direito do cérebro, né, que é o lado mais criativo. Desbloquear as barreiras racionais é outra coisa que eu já falei aqui, né, mas que seria a ideia de você não ficar, né, com barreiras racionais do tipo, por exemplo, eu não sou criativo. Se você diz assim, eu não sou criativo, você não vai ser criativo. Você já está dando uma voz de comando para você mesmo, né, dizendo que você não é criativo. E algumas barreiras racionais, às vezes, vêm até da nossa educação. Por exemplo, na nossa escola, a gente aprendeu a responder perguntas de múltipla escolha, A, B, C, D, E, né? E naquelas perguntas de múltipla escolha, A, B, C, D, E, tem só uma resposta certa. E muitas vezes na vida, aliás, muitas vezes na vida não, sempre na vida não tem só uma resposta para as coisas.
né? O mundo não é tão lógico assim. Então, a gente pode ter várias e várias possíveis respostas, e exercitar essas várias e várias possíveis respostas é um caminho importante para exercitar a criatividade. Não se dá por satisfeitos por uma resposta só. E se eu fizer determinada coisa? A pessoa vai ser chata, às vezes até pode ser que seja, mas ela vai acabar sendo muito mais criativa nos seus resultados, né? Então, desbloquear esses caminhos que encurtam a gente a soluções mais rápidas, fazer com que a gente consiga percorrer caminhos diferentes, fazer as coisas de uma maneira não tão lógica e tentar buscar percursos até aleatórios. Eu costumo, às vezes, para ter uma ideia diferente, abrir um livro, pegar na estante, nessa estante aqui, né, um livro aleatoriamente, abrir uma página aleatoriamente e ler ali, né, aquele texto. Quando eu leio aquele texto, pode ser que me dê uma ideia completamente nova para aquilo que eu estou criando naquele momento, né? Um outro item interessante é as heurísticas. O que são heurísticas? Heurística é o contrário de algoritmo, né? Algoritmo é quando você tem assim um problema e uma solução, e você tem um caminho para chegar até aquela solução, e que às vezes é utilizado isso como termo para a computação, porque você tem todo um caminho, uma trajetória para resolver um problema que você coloca no computador, e aí você sabe todo o caminho, aí tem a ver com o método que eu falei nesse instante, né? Mas a heurística é um caminho totalmente diferente desse. A heurística, em vez de você ter passo a passo do que deve ser feito, porque você já sabe qual é a operação, você só vai pedir que um computador faça mais rápido, ou se você tiver um checklist, você está fazendo um algoritmo para você, porque você está fazendo uma sequência de coisas que você precisa checar, você precisa ver. Mas quando você quer uma coisa completamente nova, uma ideia e tal, você precisa de uma heurística, que é, na verdade, uma palavra que nasceu lá de Arquimedes. Você se lembra de Arquimedes quando descobriu a solução para poder calcular o volume da coroa de ouro do rei, para saber se as pessoas estavam roubando ele ou não, na hora de utilizar o ouro, usando outros metais? Ele lembrou da ideia de que quando ele mergulha Aliás, ele enquanto estava na banheira, mergulhado, ele viu a água transbordar, e aí teve a ideia de calcular o volume da coroa utilizando o deslocamento da água, né? Quando você coloca a coroa dentro de um recipiente com água. E aí, quando ele teve essa ideia, ele gritou eureka e saiu correndo pelas ruas da Grécia. E essa palavra eureka, que quer dizer achei, achei, descobri, descobri, na verdade foi que deu origem à palavra heurística. Então, heurística é qualquer estalo, qualquer insight que ajuda você, qualquer coisa, qualquer elemento que ajuda você a encontrar uma solução, independente de ser lógica, independente de ser racional ou não. Então, por exemplo, eu uso música para mim, né, como heurística, para ajudar a trabalhar muito, né, essa questão criativa. Esse recurso que eu falei da aleatoriedade, puxar um livro, é uma heurística, né? Fazer até rascunhos, mapas mentais, rabiscos, diagramas, são heurísticas fantásticas, porque as imagens ajudam a gente a resumir soluções que já foram encontradas, mas que você teria que usar o racional para poder ficar lembrando delas o tempo inteiro quando você está criando uma coisa complexa, cheias de percursos, cheias de variáveis que precisam ser pensadas ao mesmo tempo. Então você pode resumir essas variáveis através de desenhos, de diagramas e tal, e isso vai ajudar bastante, porque isso acaba sendo uma heurística, usar desenhos, croquis, né, recursos, né, de sair de vez em quando daquilo, né, descansar a mente um pouquinho e voltar. Einstein usava isso, né? Ele dizia que pensava 99 vezes, parava de pensar e achava a solução. Muita gente pensa equivocadamente que quando ele dizia isso, ele estava querendo dizer que precisava pensar, esgotar os pensamentos para depois de ter esse material todo do pensamento, né, conseguir a solução. Tudo bem que para poder eu não contrariar o que eu disse antes, realmente você precisa ter um cabedal de informações para que essas informações possam ser utilizadas no momento que precise usar mesmo. Lembra que eu falei na definição de criatividade? Mas nada aconteceria também se Einstein naquele momento não percebesse que a solução criativa não vinha pelo racional, vinha pelo intuitivo, né? Então você está focado, está ligado numa questão, né, faz com que você, usando todos os recursos que você tem, racionais e irracionais, intuitivos e inspirativos, ajudarão você a chegar a uma solução. Eu tenho um exemplo muito interessante no mundo da arquitetura, que é Buckminster Fuller,
que era engenheiro e arquiteto ao mesmo tempo. Foi dado a ele uma missão de ele fazer uma cobertura gigantesca, enorme, e que ele não sabia como fazer isso. Aí ficou pensando, amadurecendo, maturando, e aí ele começou a ver um jogo de futebol que ele não gostava tanto, e na época que esse jogo estava passando, as bolas ainda eram daquele tipo, né, que tinham formas hexagonais e eventualmente um pentágono preto, né? E ele observou isso e não tinha percebido antes essa geometria. Ele antes ficou pensando assim, como é que pode uma bola cheia de hexágonos ela poder ser redonda, já que os hexágonos têm um ângulo de 60 graus e eles se encaixam entre si muito bem, como na colmeia, formando um plano, né? Então, a divisão de 60 graus com 3, né? A divisão de 3 dá certinho um encaixe de hexágonos. Então, como é que pode ter uma bola feita só de hexágonos? Aí foi que ele percebeu que eventualmente tinha um pentágono preto. E o pessoal destacava na época o preto do pentágono na bola para poder ficar bem claro que é uma figura geométrica diferente. Aí ele disse assim, por que eu não monto então uma cúpula com esse desenho cheio de estrutura metálica que vai formar essa curvatura, e a curvatura vai ser alcançada através desses pentágonos que aparecem de vez em quando. Aí ele inventou a cúpula geodésica. Então repare que ele, sem estar ligado no futebol, mas ligado no problema que ele estava tentando resolver, ele acabou, por uma transdisciplinaridade, ou por uma multidisciplinaridade, ele conseguiu se conectar com a ideia nova, tentando trazer essa solução de outra área. Então é interessante isso, porque isso acaba sendo uma analogia fora da realidade que está se trabalhando, fora do mundo que está se trabalhando, e isso acaba sendo uma grande heurística também para um processo criativo. Então pensar fora da curva pode ser estar focado o tempo inteiro numa busca de uma solução e acabar encontrando essa solução em outra área completamente diferente. E por último eu queria falar uma coisa que vocês podem até não acreditar, quando eu disser, mas assim, existe uma outra coisa que ajuda muito a gente na nossa criatividade. Sabe o quê? A meditação. A meditação faz a gente também encontrar estados na nossa mente, estados alterados na nossa consciência, que fazem a gente conectar com um mundo totalmente diferente desse que a gente está do racional, né? Então, os orientais dizem que quando a gente sai da concentração muito grande do corpo mental, a gente pode, transcender isso, escapando do mental, deixando os pensamentos passarem na meditação, e a gente vai acabar alcançando um outro nível mais sutil, que é o da intuição, que é o corpo búdico, né? O corpo búdico que inspira o corpo causal, que inspira o mental. Então, se a gente deixa o mental mais tranquilo, mais apaziguado, como se fossem águas tranquilas, a gente deixa refletir nessa água o céu, o sol, ou aquele brilho que a gente tem dentro da gente. Então, a meditação é sim um caminho muito bom, não só para obter soluções criativas durante a meditação, mas também para acostumar a nossa mente a estados mentais mais criativos, que vão ajudar a gente a conseguir resultados mais diferenciados, mais inovadores, e até mesmo sem buscar glória e poder e outras coisas mais materiais, mas assim, para conseguir resultados muito interessantes que ajudarão as pessoas e que ajudarão a gente também, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês aí. Se estiverem gostando desses temas aqui do nosso canal, se inscrevam, por favor. Apertem o sininho para obter novos vídeos, obter a notificação de novos vídeos quando eles forem lançados. E comentem também quando quiserem que a gente fale de algum assunto, ou se discordarem, ou se quiserem acrescentar alguma coisa. Eu não sou psicólogo, então se alguém quiser dizer alguma coisa a mais, ou acrescentar, ou corrigir alguma coisa que foi falada, por favor, se sintam à vontade, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todos e a todas.